Amém? Então, o nosso texto base é Isaías capítulo 33, versículos 5 e 6. Diz assim: O Senhor é exaltado, pois habita nas alturas. Ele encheu a Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação e sabedoria e conhecimento. E o temor do Senhor é a chave desse tesouro. Vou ler novamente. Eu estou lendo esse texto, a minha versão é a versão, nova versão internacional. Por isso que talvez tenha diferença com a sua versão aí, tá? Que eu estou lendo na nova versão internacional. Então, o Senhor é exaltado, pois Ele habita no alto. Ele encherá a Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Deus abençoe a leitura dessa palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, no nome de Jesus. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me dê, no abrir da minha boca, a Tua palavra com sabedoria, com entendimento, para fazer notório o mistério da Tua palavra. E que a minha pregação, Senhor, não seja da palavra, da sabedoria humana, mas seja em demonstração de espírito e de poder, para que a fé dos meus irmãos não fique apoiada na sabedoria do homem, mas sim no poder que há em Tua palavra. A Ti seja dada a honra, a glória e o louvor. Oramos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Podeis assentar, irmãos. Amém. Irmãos, esse texto, nessa Bíblia NVI, eu gosto muito desse texto, especificamente nessa Bíblia, porque nas versões que nós temos das nossas Bíblias aí, ela não traz a expressão, no final do versículo 6, a expressão que o temor do Senhor será a chave desse tesouro. Simplesmente ela acaba dizendo que haverá abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. E não fala que o temor do Senhor será a chave para a abertura desse tesouro. A NVI traz essa versão porque a NVI ela é baseada na versão amplificada da Bíblia inglesa. Então a versão amplificada da Bíblia inglesa traz essa expressão: o temor do Senhor é a chave desse tesouro. Então, lendo esse texto de Isaías, nós entendemos que há um tesouro a ser aberto, ok? E esse tesouro, ele está contido no versículo 5, aonde diz que o Senhor, ele é exaltado, ou seja, o Senhor, ele está num lugar alto. O Senhor, ele reina, na realidade, a expressão aqui é de autoridade, de reinando sobre as nações, reinando sobre os povos, e ele encherá a Sião. A Sião aqui é uma tipologia da igreja. Nós vemos o apóstolo Paulo, certa ocasião, dizendo que nós não nos chegamos a Sinai, mas nós nos chegamos a Sião, a igreja do primogênito dentre os mortos, a igreja de Jesus Cristo, o Salvador. Amém? Então Sião é uma tipologia da igreja. Então ele está dizendo o seguinte: ele encherá, fala assim, ele encherá a igreja de retidão e justiça. E ele diz que ele será o firme fundamento nos tempos a que eu e você pertencemos. Fala assim, nós precisamos ter um firme fundamento nesse tempo que estamos vivendo. Veja só, irmãos, os tempos eles são maus. Nós temos visto
a economia do nosso país ser abalada, a política do nosso país sem confiança nenhuma. Nós vemos a nossa nação passando por um momento muito difícil. Mas nós que cremos em Deus, nossos fundamentos não podem estar nos fundamentos políticos desse país. O nosso fundamento tem que estar nele. Então está dizendo que Ele será o firme fundamento no tempo ao qual nós pertencemos. E aí ele fala, haverá grande riqueza de salvação. Aleluia. O que eu mais almejo é ver uma grande riqueza de salvação na nossa igreja. E não só na nossa, mas em todas as igrejas cristãs que ensinam o evangelho genuíno. Elas necessitam que haja salvação nelas. Eu me alegro que, se nós não temos usado muito o nosso batistério aqui para batizar almas que têm se convertido aqui, pelo menos todo mês o nosso batistério está sendo usado pela igreja do pastor Fábio Vilaça para batizar a gente lá. Hoje foi emprestado o batistério lá, e entre as pessoas que irá se batizar lá, deve estar sendo agora à noite o batismo, lá na igreja do pastor Fábio, um grande amigo meu, que trabalhamos mais de 15 anos juntos no Banco Bradesco. Esse amado, eu encontrei com ele lá no culto de homens, essa semana, terça-feira, ministrando para os homens lá. E ele se converteu na igreja do pastor Fábio, reencontrei ele lá, dei um abraço nele, e ele falou assim: Vitão, eu agora também sou de Jesus. Trabalhamos 15 anos juntos lá. Então, os que os pastores almejam é ver uma riqueza de salvação na igreja. E por outro lado também, essa riqueza de salvação, ela depende de nós estarmos imbuídos em que essa riqueza de salvação, ela venha alcançar a nossa igreja. Amém? De que forma? Através da nossa vida. Através da nossa vida, tocando a vida de outras pessoas. E outras pessoas sentindo sede de conhecer a Jesus por causa da minha e da sua vida. E aqui ele fala que haverá então riqueza de salvação, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. Só que ele fala que a chave para abrir esse tesouro, amém? O tesouro é esse. A chave para abrir esse tesouro é o temor do Senhor. E quando nós falamos em temor do Senhor, eu vejo que a igreja hoje está muito distante do genuíno temor ao Senhor. Você sabe, meu irmão e minha irmã que está aqui me ouvindo essa noite, há dois fundamentos que eu vejo na palavra de Deus, que esses dois fundamentos eles estão muito unidos e eles se entrelaçam, que é o amor do Senhor e o temor do Senhor. Sobre a doutrina do amor do Senhor e sobre a doutrina do temor do Senhor é que nós edificamos praticamente toda a nossa vida cristã. Amém? Agora, nós temos deixado muito a desejar em entender o genuíno temor do Senhor. Quando nós falamos de temer ao Senhor, eu não estou falando de você ter medo de Deus. Deus não quer que você tenha medo dele, Deus quer que você o respeite. Amém? Que você o reverencie. Eu não quero, como pai, que o meu filho tenha medo de mim. Eu quero que o meu filho tenha respeito por mim, é diferente. Quando nós falamos de temor ao Senhor, nós estamos falando de um respeito marcado pelas coisas sagradas. Quando você fala que teme a Deus, você está dizendo: eu tenho um respeito pelas coisas de Deus, eu tenho um respeito pela pessoa de Deus, eu tenho um respeito por tudo aquilo que é divino, tudo aquilo que é sagrado. Você está entendendo? Então essa palavra temor significa respeito, reverência. E às vezes eu vejo as pessoas chegarem na casa de Deus, e o livro de Eclesiastes diz uma coisa muito interessante: guarda o teu pé ao entrares na casa de Deus. As pessoas entram na casa de Deus às vezes como está entrando num clube social.
numa atividade social, como se estivesse indo num clube, num cinema, num teatro, e não teme de entrar na casa de Deus e saber que aquele lugar é santo. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Nós precisamos entender que a casa de Deus é um lugar santo, e nós temos que temer a Deus. Então guarda o teu pé ao entrares na casa de Deus. Ao colocares os teus pés na casa de Deus, olha como vai ser tua conduta. Não se precipite diante dele de fazer votos. E votos de tolo. O que é o voto de tolo? É aquilo que você vota e não cumpre diante de Deus. É um voto de tolo. Quando nós votamos tolamente a Deus, nós estamos de outra forma dizendo para ele assim: olha, eu não tenho temor nenhum pelo Senhor. Quando nós votamos a ele alguma coisa e não cumprimos, com a sua atitude você está dizendo: eu não tenho temor nenhum, respeito nenhum pelo que o Senhor pensa, o Senhor deixa de pensar. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, Deus, Ele quer implantar nesses últimos dias o genuíno temor do Senhor em nosso coração. Ele quer implantar no nosso coração o temor devido a Ele. Porque se nós queremos viver um tempo de estabilidade nos nossos dias, vermos abundância de salvação, termos riquezas, termos conhecimento e sabedoria, esse tesouro só pode ser aberto com a chave, que é o temor do Senhor. Amém, gente? Não existe outra forma. Isaías é um profeta evangelístico. Ele está profetizando essas coisas 700 anos antes daquele que era o alvo dessas profecias se manifestar, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Isaías é considerado um profeta evangelístico. E ele consegue então ver que a igreja, que a tipologia dela que está em Sião, ela vai ser cheia de retidão e de justiça. Oh, como eu almejo ver a igreja, uma igreja que cheia de retidão e de justiça, que atua na retidão, que haja justiça na conduta da igreja, para que a igreja, ela verdadeiramente venha a ser sal da terra e luz para o mundo, como foi que Jesus falou aos seus discípulos: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O sal tem que trazer sabor, a sua vida tem que despertar sabor nas pessoas, de serem igual a você. Se o sal que há na sua vida se tornar insípido, como vai se restaurar o sabor? Então Jesus disse: antes para mais nada presta, antes será lançado fora e será pisado pelos homens. Fala assim: eu tenho que trazer sabor. Agora, Jesus, ele disse que ele era a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, Jesus disse. Mas depois ele foi embora. E aí ele fala para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. A luz é para iluminar, irmãos. Se você acender um fósforo aqui, não vai provocar muito efeito, porque tem bastante luz aqui, sim ou não? A luminosidade do fósforo não vai provocar muito efeito, ou de uma vela. Mas se você acender uma vela nas trevas, ela vai provocar uma grande diferença, sim ou não? Ela vai iluminar bastante. Jesus está dizendo assim: olha, assim seja a tua luz, assim seja a tua luz entre os gentios. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nós. Então Isaías, ele está nos chamando, irmãos, para descobrir esse tesouro. E descoberto esse tesouro, entender, existe uma chave. E essa chave para acessar esse tesouro é o temor ao Senhor. Não existe outra forma de você acessar isso sem o temor do Senhor. Então, o temor do Senhor será a chave desse tesouro que Deus nos deu. Falei para vocês que uma parte do alicerce é o amor ao Senhor, e a outra parte desse alicerce é o temor ao Senhor. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo
a prudência. A palavra santo aí, na minha Bíblia, está em letra maiúscula. Então essa referência aqui é o santo, é o próprio Deus, é o conhecimento do próprio Deus através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Fala assim: o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, e o conhecimento de Jesus, a prudência. Amém? Temor do Senhor. Se queremos ser pessoas sábias, irmãos, ser pessoa sábia é diferente de ser uma pessoa inteligente. Tem muita pessoa inteligente que não tem sabedoria nenhuma. Agora tem pessoas que não têm inteligência nenhuma aos olhos humanos, mas são pessoas sábias. A minha avó era uma analfabeta de pai e mãe. Só que até hoje eu não vi sabedoria igual a minha falecida avó. Eu me lembro até hoje de cada um dos conselhos que a minha avó me dava. Isso antes dela se converter. Depois que ela se converteu, ela se tornou mais sábia ainda. Amém, gente? Mas era uma pessoa iletrada, não tinha conhecimento da letra. Vocês estão entendendo? Irmãos, Provérbios 24, versículo 3 diz: com sabedoria se edifica a casa. Fala: com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Agora presta atenção: se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas eu não temo a Deus, eu não respeito a Deus, eu não reverencio a Deus, eu não considero a Deus, como que é que então eu vou edificar com sabedoria a minha casa, se eu não tenho o temor do Senhor? Estão entendendo? Eu estou fazendo a junção dos dois versículos aqui. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, se eu então não temo a Deus, significa que eu não tenho sabedoria. E como eu, uma pessoa sem sabedoria, vou edificar a minha casa? A Bíblia diz da mulher que não é sábia. A Bíblia diz da mulher tola. Fala que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola, com as próprias mãos, o que ela faz? Destrói. Amém, queridos? Então, nós precisamos, irmãos, ser pessoas com sabedoria. E a sabedoria faz parte desse tesouro que Deus quer nos dar. A sabedoria faz parte desse tesouro que está ali embutido, sabedoria e conhecimento, em Isaías 33. E eu preciso dessa chave para abrir e encontrar. E essa chave é o temor do Senhor. Agora, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 2, rapidinho. Eu sei que vocês gostam de ler a Bíblia, sim ou não? Então vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Provérbios capítulo 2. Esse texto de Provérbios vai falar do valor da sabedoria. O valor da sabedoria. Quando eu falar aqui meu filho, você fala: está falando comigo. Aprendi isso aí com o pastor Edmilson. Coisa boa a gente imita. Eu só imito coisa boa. Esse negócio aqui de quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, eu vou também. Não é criação minha não. Isso aí foi criação da pastora Débora. Não sei se ela imitou alguém também, mas eu imitei dela. Eu aprendi com ela. Quando eu comecei a falar, ela parou. Mas aí eu aprendi isso com o pastor Edmilson. Quando eu leio aqui meu filho, você fala: está falando comigo. Amém? Meu filho, olha o que ele está falando contigo aqui. Se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, e der ouvidos à sabedoria, e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata. Como se procura a sabedoria? Como se procura a prata. Ok? Como se procura a prata. E buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Como que você procura a prata? Ou como que você busca um tesouro escondido?
Um tesouro escondido, muitas vezes os tesouros eram enterrados, não eram? Aí a gente assiste aqueles filmes que tinha o mapa do tesouro, e aí tinha as indicativas, os enigmas, isso aqui tal resolve esse enigma tal aqui, esse tal aqui, até chegar, lá tem uma árvore, lá tá, debaixo daquela árvore está plantada, lá enterrado, a caixinha com o tesouro. Lembra dos filmes esses Indiana Jones da vida, dos tesouros escondidos? Pois é, você vai procurar os tesouros, buscando, cavocando. Eu fico imaginando uma pessoa buscando um tesouro escondido, com uma picareta na mão, ou uma enxada, alguma coisa que cavoca, e você cavocando, você se aprofundando na terra, até achar onde está aquele tesouro escondido. Isso é busca, isso é busca. E olha que ele fala, se nós procurarmos como a prata, né? Se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, aí ele fala, então você entenderá o que é temer ao Senhor, e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria, e da sua boca procedem conhecimento e o discernimento. Aleluia! Vocês entenderam? Então, buscar ao Senhor, como se busca a prata e como se busca um tesouro escondido. Nós temos que buscar. Então, há da nossa parte um empenho em buscar ao Senhor, em estar nessa busca. O profeta nos ensina dizendo, buscai ao Senhor enquanto se pode o quê? Encontrar. Vai chegar um momento que nós não vamos encontrar o Senhor. Há essa possibilidade então, e vai chegar um momento que as pessoas vão atravessar oceanos atrás de alguém que possa falar, mas não encontrarão quem possa falar dos tesouros escondidos de Deus. Hoje nós estamos falando aqui, o que eu estou falando para os irmãos aqui, são pratas, são preciosas pérolas, que não podemos lançá-las aos porcos, como disse Jesus. Não lanceis as vossas pérolas aos porcos. Eu creio que eu não estou lançando pérolas aqui a porcos, porque porcos eles pisam nas pérolas. Eu estou lançando aqui pérolas para as pessoas que estão me ouvindo, que têm um coração que teme a Deus e quer buscar o bom conselho e o bom siso do Senhor. Aleluia! Então, irmãos, o convite que o autor de Provérbios nos faz é que nós devemos buscar. E não é fácil buscar, irmãos. Ainda mais quando nós não temos uma disposição do nosso ânimo para a busca. Quando nós não temos uma disposição em nosso ânimo para buscar alguma coisa. Tem gente que não tem disposição para trabalhar. Olha, eu às vezes falo em casa, brinco, né? Sorte que eu sou pai de vocês e marido, porque se eu fosse patrão, eu não sei se eu não faria igual os justos. Está admitido. Está admitido. Eu brinco assim, irmãos, porque ele sabe, meu filho sabe que é verdade. Eu pego no pé, sabe? Eu acho que às vezes falta disposição para nós, para algumas coisas, pastor Edmilson. Olha, irmãos, pode faltar disposição para muita coisa na minha vida também, porque eu não sou perfeito, mas nunca faltou disposição para o trabalho. O hominho trabalhador sou eu. Pergunta para minha esposa e para o meu filho se eu não sou. A minha avó falava assim, olha como minha avó era sábia. Eu não sei qual o fundamento disso, se tem algum fundamento, mas o fato é que a minha avó falava assim, homem de canela fina, esses homens são trabalhador. Minha avó é interiorana, mas assim, a sua avó falava isso também, irmã? É trabalhadora, né? Mulher canela fina e homem canela fina são trabalhador, né? Rapaz.
A minha avó falava isso. De onde ela tirou essa sabedoria popular eu não sei. Mas eu sei que, Bira, todos os homens que eu conheci de canela fina era trabalhador, rapaz. É homem que gosta de batente. É homem que gosta de chamar a responsabilidade. Lógico, que eu estou brincando aqui, mexendo um pouco com vocês, soltando algumas pérolas aí também. Mas é para que vocês entendam, se não houver disposição para o trabalho, a pessoa não trabalha. Vocês estão entendendo? Se a pessoa não tiver disposição para levantar cedo e procurar um emprego, não vai encontrar emprego, irmãos. Não vai. O emprego não vai vir te chamar em casa, querido. Faz a tua parte, mas levanta cedo. Levanta cedo para mandar currículo, levanta cedo para ver as oportunidades, levanta cedo. Você fala tudo isso, você tem o temor de Deus no seu coração. Deus abre porta para quem teme a Ele. Vocês estão entendendo essa palavra essa noite, querido? Precisa haver disposição para a busca. Você está buscando um emprego? Precisa ter disposição para essa busca. Você está buscando uma boa posição na universidade? Precisa ter disposição para isso. Vocês que fazem faculdade, precisa ter disposição para estudar. Viu? Tem vários universitários aqui, né? Inclusive meu filho. Vocês que fazem universidade, tem que ter disposição para estudar. Agora, quando nós falamos de busca ao Senhor, pastor Edmilson, é necessário disposição. E sabe por que Deus não tem revelado muitos tesouros para nós aqui na nossa igreja, Ricardo? Eu vou falar. Porque não tem tido, irmã Ivonete, uma grande disposição para buscar ao Senhor. E buscar ao Senhor implica em renunciar às nossas próprias vontades, sabe? Renunciar o nosso próprio eu e colocar o Senhor como prioridade. E não tem jeito de buscar ao Senhor sem orar. O caminho de busca à face do Senhor é a oração. O caminho de busca à face do Senhor é através da oração, gente. Então, se nós não buscarmos ao Senhor como buscarmos uma prata, como buscarmos um tesouro escondido, nós não vamos entender a sabedoria e não vamos encontrar o verdadeiro temor ao Senhor. Porque o resumo de tudo, quando Salomão escreve o livro de Eclesiastes, o resumo de tudo é: teme a Deus e faz o bem. Então, quanto mais nós buscamos ao Senhor, nós descobrimos o temor do Senhor, a verdadeira sabedoria. E com essa sabedoria você vai edificar a sua casa. Com essa sabedoria você vai construir então a sua casa. E com o entendimento das coisas de Deus, a sua casa se estabelece. Agora olha que interessante. Isaías capítulo 11, do versículo 1 a 5. É interessante que ali ele fala que é o Espírito, fala assim, é o Espírito que nos vai revelar o verdadeiro temor do Senhor. Vai lá para Isaías. Isaías capítulo 11. Quem ama a palavra? Vocês amam a palavra? Então, fazendo vocês lerem a palavra hoje. Vamos lá para Isaías 11. Isaías 11. Versículo 1 a 5. Diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá a sabedoria. O Espírito que repousa sobre ele é o Espírito que dá a sabedoria. Amém? E entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá discernimento ou conhecimento. E também o temor do Senhor. Fala assim: o Espírito que dá o temor do Senhor.
Eu estou lendo na NVI, irmãos, ela é diferente da sua Bíblia, mas a NVI traz dessa forma, né? O Espírito que dá conhecimento, e ao mesmo tempo que o Espírito que dá o conhecimento, esse Espírito, ele também dá o Espírito de temor ao Senhor. Amém? Então é o Espírito Santo que revela em nosso coração o verdadeiro temor do Senhor. Amém? Então, se nós não buscarmos o Espírito Santo, irmãos, se nós não buscarmos o Espírito Santo nas nossas vidas, como que a gente vai ter sabedoria? O Espírito Santo é que nos dá sabedoria. É o Espírito Santo que nos conforta, que nos consola. A obra da igreja hoje, ela só é feita por causa do Espírito Santo. Como que a igreja vai começar, vai se conduzir, se não deixar o Espírito Santo conduzir, Ruth? Eu tenho falado para o Espírito toma conta da igreja. Não é a minha pregação bonita que vai fazer, ou a pregação de qualquer pastor aqui bonita que vai fazer as pessoas se converter. E modéstia à parte, viu, irmãos? Deixa eu puxar a sardinha aqui para nosso brasileiro, viu, pastor Edmilson? Modéstia à parte. Eu ouço muita gente na internet, aqueles que eu consigo ouvir ainda, porque tem uns que não dá para perder tempo. Mas aqueles que eu consigo ouvir na internet, que são homens de Deus, que têm compromisso com Deus, vida com Deus, eu ouvindo eles pregar, eu falo, a nossa igreja, os nossos pastores, os nossos líderes, não fica nada atrás deles. Temos ido na direção do Espírito, irmãos. Agora, não é a nossa pregação bonita que vai trazer as pessoas para a igreja. Se fosse isso, estaria cheia essa igreja hoje. É o temor do Senhor, irmãos. Eu não vou dizer nem que é o amor do Senhor, porque o amor do Senhor, ele nos constrange. As pessoas que vêm aqui, de todas que já vieram aqui, falam, a igreja do pastor é uma igreja do amor. Eu sinto amado, eu sinto acolhido lá. Mas é engraçado, as pessoas falam que sente amado, sente acolhido, que o louvor é maravilhoso, mas não fica. Esse mistério eu estou pedindo para Deus me revelar. O louvor é maravilhoso, a palavra é boa, tudo é bom, a pessoa gosta, mas não fica. Então, alguma coisa está faltando. Então, eu creio que o que está faltando é o temor do Senhor implantado nos nossos corações. O temor a Ele devido, a reverência, o respeito. Quando eu falo de reverência, respeito e o temor a Ele, eu falo do nosso comprometimento com o horário do culto. O culto começa às 6 horas, não começa às 6h10, 6h15. Se a gente chega às 6h10, 6h15, chegamos atrasados, irmãos. Isso daí, vocês vão me amar ainda? Posso falar? Chegar atrasado toda vez no culto é falta de temor a Deus, gente. Uma vez ou outra acontece, é acidente, mas todo domingo é falta de temor de Deus. Vocês ainda me amam, queridos? Vocês estão olhando assim, apavorados assim para mim? Estou dando bronca em vocês não. Eu estou falando do temor do Senhor que abre portas. Você quer chave? Tem gente correndo aí atrás das igrejas, atrás de chave, né, Ricardo? Tudo querendo chave, mas não é essa chave que eu estou ensinando para vocês. É a chave do carro novo, é a chave da casa própria, é a chave da fazenda. Eu não vejo essas coisas na Bíblia. Eu não vejo essas coisas na Bíblia que falam por aí. Lógico que Deus, Ele tem prazer em te abençoar, Ele se alegra na prosperidade dos seus servos, Ele tem prazer de te dar uma casa boa assim, Ele tem prazer de te dar um carro bom, Ele tem prazer de te dar prosperidade, porque Ele se alegra na tua prosperidade, porque Ele sabe que você sendo próspero e fiel, você vai também dividir, ou seja, multiplicar, trazendo na casa dEle, e outras pessoas vão ser abençoadas através da sua oferta. Mas eu não vejo na Bíblia Deus falar assim que vai dar a chave da casa, do carro. Tem algum versículo? Agora eu estou falando de uma chave que é real. É a chave que abre abundância de dias, riquezas e sabedoria, estabilidade nos nossos tempos,
que é o temor do Senhor, que abre a chave para esse tesouro, um firme fundamento, aonde a nossa vida não vai ser abalada pela notícia amanhã do jornal. Você não vai guiar sua vida porque o dólar subiu ou porque o dólar abaixou, porque o arrimo da sua sorte é Deus, é Jesus. O mundo pode estar caindo ao seu redor, como diz a música lá do Juliano Som, é Juliano Som, né? Quando o mundo cai ao meu redor, é o Juliano Som, né? Então, quando o mundo cai ao seu redor, você não vai se abalar. Ele é a esperança para mim, Ele é a esperança para ti, Ele é a tua esperança, crente. É isso que a palavra está ensinando. Essa chave é o temor do Senhor. E é o Espírito que vai revelar essa chave. É o Espírito que vai trazer. As pessoas pensam que temer a Deus é ter medo de Deus. As pessoas pensam, algumas igrejas até os anos 50 achavam que temer a Deus era e o símbolo da santidade era a mulher usar cabelão comprido e saiotão até a canela. Era o padrão dos crentes nos anos 50 e achava que isso era santidade. Mas o mesmo tamanho que era a saia e o cabelo era o tamanho da língua. A santidade, meu querido, minha irmã, meu irmão, não está na roupa que você veste. Lógico, tem um padrão para você vir para cá de Deus. Lógico, tem um padrão para você, como crente, se vestir, as pessoas te verem na rua. É falta de temor de Deus uma moça crente andar de mini saia. Ou não? É falta de temor de Deus uma moça crente, de princípios cristãos, andar mostrando as pernas. Vocês ainda me amam ou não? Eu posso pregar? Eu posso pregar? Eu estou pregando ensinamento bíblico, não doutrina. Eu estou não usos e costumes, né? Que doutrina é ensinamento da palavra. Então eu estou ensinando a palavra, a doutrina, a sã doutrina. Não é bonito para um jovem andar com a calça agarradona também no corpo e desenhando toda a geografia do corpo dele. Também não é bonito. Não é bonito nem para a mulher e nem para o homem. É feio. Uma vez eu coloquei uma calça apertada, pastor Edmir, mas não que eu queria não, porque não tinha outra para colocar. Aí eu olhei no espelho, eu falei assim, eu estou parecendo o Zezé de Camargo e Luciano. Aí vou cantar daqui a pouco, ao fio de cabelo. Porque do jeito que eles usam a calça, só gritando mesmo, porque deve apertar, gente. Misericórdia, eu estou falando de coisas que estão aí para vocês verem. Eu estou brincando então de brincadeira, mas estou falando verdades para vocês. Santidade e temor do Senhor não está nisso. Não está na roupa que você veste ou deixa de vestir. Lógico que a forma que você se veste, com um servo de Deus e uma serva de Deus se veste, vai demonstrar para a sociedade se você teme a Deus ou não. Sim ou não? Uma pessoa recatada, que é isso. Amém, irmão? Vocês ainda me amam? Temor do Senhor, respeito. Se eu visto uma roupa que eu vejo que eu vou desrespeitar o meu Deus e vou provocar escândalo para quem me vê vestido daquela forma, eu não vou vestir. Eu até para ficar sem camisa dentro da minha casa, eu fico constrangido às vezes, dentro da minha casa. A minha Débora às vezes fala, mas está calor, vocês, como homem, tem gente que podia ter essa oportunidade de ficar sem camisa, a gente não pode. A minha esposa fala, né? Está calor, fica sem camisa. Às vezes está calor, eu estou de camisa social dentro de casa. É verdade, gente. Mas por quê? Porque, eu estou falando que vocês têm que ser assim, mas porque eu fui criado assim. Eu tenho vergonha, às vezes, se eu estou de bermuda, chega os irmãos em casa, e chega as irmãs, vai ver minha canela fina, branca, ver minhas pernas. Eu não gosto. Tem algum pecado em usar bermuda? Não, irmãos. Mas a gente sabe aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada. Sim ou não, gente? Você sabe, eu sei. Amém, querido? Então, o Espírito Santo é que vai revelar em nosso coração o verdadeiro temor ao Senhor. Se não buscarmos o Espírito,
que o temor vai ser revelado no nosso coração, Ruth? Eu vou chover no molhado de novo aqui. Quando a gente teme a Deus, presta atenção, e você faz essa leitura no seu coração, não é eu que vou julgar você, é a palavra que nos julga. É a palavra que nos julga e é a palavra que vai trazer parâmetros para nós. Agora faz uma autorreflexão. Quando você e eu tememos a Deus, quando o relógio de oração é colocado lá e anunciado, não precisava a pastora ficar colocando nos grupos. Irmão, coloca o teu horário lá. Ou qual vai ter o teu horário? Porque você fala, meu compromisso não é com a pastora. Meu compromisso não é com o pastor Vitor. Meu compromisso é com ele. Meu compromisso é com o rei. Meu compromisso é com Deus. Então meu horário de oração não é para a igreja, não é para o pastor, não é para a pastora, não é. O meu horário de oração é para Deus. Sabe, quando a gente cria essas estratégias, relógio de oração, 3 dias de oração para 27 dias de milagre, o que está no coração do líder, o que está no meu coração em trazer essas coisas para a igreja, é aproximar vocês para perto de Deus. Quando eu coloco campanhas de oração aqui, não é para mim. Eu também me usufruo disso, porque eu também preciso de estar em comunhão com Deus. Mas eu trago isso para vocês, para levarem vocês a terem experiência com Deus. Vocês buscarem um particular com Deus. O relógio de oração, naquela 1 hora que você faz, é você com Deus. Eu não estou lá na sua casa. Agora, se você deixa de cumprir também, e deixa o horário em vão, que você se comprometeu, é falta de temor a Deus. Ou não? Sabe, irmãos, quando a gente tem o temor de Deus de verdade implantado no nosso coração, os nossos 3 dias de oração aqui seriam os dias mais cheios da igreja. Os dias mais cheios da igreja seriam os cultos de oração. Sabe por quê? Porque todos viriam porque queriam ter comunhão com Deus. Vocês ainda me amam? Eu amo vocês, por isso eu estou despertando vocês. Irmãos, não dá para a igreja fluir se nós não nos envolvermos com oração. Buscar a face do Senhor é através de oração, é abrir a boca mesmo, colocar a cara no pó. É como buscar a prata, é difícil, precisa de disposição. Às vezes não tem disposição para orar. Você pensa que eu tenho disposição a toda hora para orar? Vocês pensam que eu tenho disposição toda hora para orar, irmãos? Olha bem para a minha cara aqui, ó. Vou tirar até os óculos para vocês verem meus olhos verdes impactantes. Vocês acham que é isso? Que eu tenho disposição a todo momento para orar? Não, irmãos. A minha carne, e o apóstolo Paulo ensina sobre isso, a minha carne, ela milita contra o meu espírito. E há uma briga constante entre a minha carne e o meu espírito. A carne se opondo à vontade do meu espírito para que eu não faça a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu ore mais. A vontade de Deus é que eu jejue mais. A vontade de Deus é que eu me consagre mais. Mas a minha carne, ela não quer vir para os 3 dias de oração. A minha carne, ela não quer entrar no relógio de oração. A minha carne, na realidade, ela quer ter pouco compromisso com a oração. É verdade, irmãos. Porque a oração demanda primeiramente fé e depois disposição do seu ânimo para sair daquela inércia e entrar na presença de um Deus que é invisível, Ruth, mas Ele é real. Vocês ainda vão me amar aqui? Eu posso continuar um pouquinho mais? Jeremias 29, 11 a 14. Esse texto diz que me mostra bem claro que a decisão de buscar é minha e sua. Fala, a decisão de buscar é minha e sua. Fala para o seu irmão assim, a decisão de buscar é minha e sua. Olha só o que Jeremias 29, versículo 11 a 14, ele diz:
A minha versão vai estar diferente, talvez aí da sua, mas diz assim, olha só, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim e virão orar a mim e eu os ouvirei. Ele já está dizendo, olha, que a tua disposição vai ter, olha, eu tenho planos, eu tenho propósitos a respeito da sua vida, são planos de paz, são planos para te dar um futuro, uma esperança, sabe, não é para te causar dano, eu tenho planos eternos para você, mas agora a tua parte é, você vai vir e orar a mim, ok? Ele está dizendo, vocês vão vir e clamarão a mim, e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Ele já está dizendo que vai ouvir, gente. Essa convicção de que Deus ouve oração precisa ser uma rema nas nossas vidas, porque se nós tivéssemos convicção de que Deus responde oração mesmo, nós iríamos orar. Sim ou não, mãe? Quantos estavam lá em cima hoje orando contigo? Pode falar. Não precisa falar quem foi, mas fala quantos só. Quantos estavam? 3. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Graças a Deus, teve quem fez o quórum mínimo da bênção para se estabelecer a bênção de Deus. Mas será que nós temos essa convicção de que Deus ouve oração, irmãos? Ele está falando, vocês virão a mim, clamarão a mim, orarão a mim, e eu os ouvirei. Irmão, você já parou para pensar se a sua vida não tem mudado em algumas áreas? Será que é porque você não está tendo uma disposição do seu ânimo para vir buscar a Deus, orar e apresentar isso a Deus? Para que essa situação se reverta? Ou você faz parte dos 6 horas? Os irmãos 6 horas. Sabe quem que são os irmãos 6 horas, Ruth? 6 horas por mim? 6 horas por mim? Vai ficar nas 6 horas por mim até quando, irmão? Melhor do que receber oração é orar. Melhor do que receber a oração é orar, é buscar a face de Deus. Amém, gente? Aí ele fala aqui, ó. Então vocês clamarão a mim, 12, e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Amém? Onde vocês vão achar o tesouro? Como que é? Quando vocês buscarem a Ele de todo o coração. Jesus disse que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Se o nosso tesouro estiver aqui, o nosso coração vai estar aqui, Lucas. Se o nosso tesouro está aqui na palavra de Deus, o nosso coração vai estar aqui. Jesus contou uma parábola de um homem, que o reino de Deus é semelhante a um homem que, achando um tesouro, comprou uma propriedade, escondeu aquele tesouro naquela propriedade. Mas ele faz isso de todo o coração, porque ele sabe que aquilo é um tesouro do Senhor. Amém? O reino de Deus é semelhante a esse tesouro, gente. Se você tiver o teu coração no tesouro que é o reino de Deus, você vai arrancar desse tesouro sabedoria, conhecimento, abundância de dias, salvação. A decisão então é minha e sua. 1 Crônicas capítulo 13, vocês não precisam abrir, só vou citar. O primeiro passo que nós temos que ter é o mesmo passo que Davi teve, irmãos. 1 Crônicas 13 diz que
o primeiro passo que Davi fez foi: o rei Davi decidiu buscar a Arca da Aliança, que estava já há muitos anos. O reinado de Saul não se preocupou, Washington. Saul assumiu o seu reinado, e durante todo o reinado dele, a arca estava na terra dos filisteus. Ele não se importou que a presença de Deus não estava mais em Israel. A presença de Deus foi embora quando a nora de Eli, dando a luz, ela disse Ícabo. Quando estava dando a luz, colocou o nome do filho de Ícabo. Foi-se a glória de Israel, ou seja, os filisteus levaram a presença de Deus embora. Irmãos, se a presença de Deus de alguma forma foi levada embora da sua vida, você tem que trazer ela de volta. E essa trazer de volta é através da busca, de uma busca constante. Davi, ele determinou no coração, olha quantos anos Saul governou e não se preocupou em trazer a presença de Deus de volta. Agora Davi então reúne os sacerdotes, os levitas de toda a região de Israel e fala: nós precisamos buscar a arca, a presença de Deus. Concordamos, Davi, precisamos buscar. E ele determinou no coração: vamos buscar a arca da aliança, ou seja, vamos buscar a presença de Deus, trazê-la de volta. O Salmo 5, versículo 7 diz: eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei na tua casa com temor e me inclinarei para o teu santo templo. Olha o coração de Davi, gente. Salmo 34, 5: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Olha só. Não é nenhuma promessa, pastor Edmilson. Ele está falando como uma realidade, como algo presente na vida dele. Ele fala: temam ao Senhor, vocês, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Irmão, se tem faltado alguma coisa para nós, precisamos analisar a nossa vida e ver aonde está faltando o temor. Quando nós tememos, Deus ele olha para nós e supre as nossas necessidades. Quando nós o respeitamos, o reverenciamos. Amém? Êxodo 32, 5 diz que infelizmente os homens ali que saíram do Egito, peregrinaram ali pelo deserto, seu líder Moisés, homem de Deus, tinha uma experiência com Deus. Ele sobe ao Monte Sinai para receber os estatutos de Deus, a lei, a revelação de Deus para conduzir aquele povo. E quando ele está lá em cima, Êxodo 32, versículo 5, Deus acaba de dar a lei para Moisés. E Deus avisa a Moisés: olha, desce, Moisés, porque o povo se corrompeu. Eles fizeram um bezerro de ouro, Moisés. O povo se corrompeu e fez um bezerro de ouro. E eles vão proclamar uma festa lá. Agora imagina o homem de Deus, um tempão lá no monte, tete a tete com Deus, recebendo as leis, os estatutos de Deus para aquele povo, recebendo algo santo, Ruth, para trazer ao povo. E Deus o avisa, ainda lá em cima: desce, Moisés, que o povo está corrompido. Olha, vocês não precisam abrir, mas olha o que diz Êxodo 32, versículo 5. Olha o que diz aqui. Olha só: vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou. Olha o que Arão, aquele que viria a ser o sacerdote, o sumo sacerdote, olha o que ele fez. Vendo isso,
Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, olha o que ele anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Fazem o bezerro de ouro e fala que a festa é dedicada ao Senhor. Vocês estão entendendo? Ao Senhor. E na manhã seguinte diz que eles ofereceram holocaustos e sacrificaram, fizeram sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e depois se levantou para folgar. Forte isso, né? Agora então Moisés desce e vê que eles tinham transformado a glória do Deus incorruptível, ou seja, que não se corrompe, a imagem daquilo que é corruptível, ou seja, um bezerro de ouro. Irmãos, eu nem vou entrar no mérito aqui com vocês, que não dá mais tempo, eu quero encerrar, orar com vocês encerrando, mas será que a igreja tem oferecido bezerros de ouro hoje para Deus? E temos dito, é festa ao Senhor, mas é um bezerro de ouro. É adoração ao Senhor, mas é bezerro de ouro, vocês estão entendendo? Como que eu vou identificar se isso é bezerro de ouro ou não, aquilo que eu estou oferecendo ao Senhor? É de acordo com a motivação que está no seu coração em dedicar aquilo ao Senhor. Se a motivação for para a glória dEle, para a exaltação dEle, e a divulgação do nome dEle, Ele aceita. Agora, se a motivação for para o teu benefício próprio, bezerro de ouro. Ah, mas canta magistralmente, bezerro de ouro. Mas prega maravilhosamente, bezerro de ouro. E é festa ao Senhor Jeová, mas estamos oferecendo bezerro de ouro, pastor Edmilson. Tudo aquilo que nós fazemos com a motivação errada no nosso coração, Angélica, é bezerro de ouro. E ainda falamos, mas é para o Senhor. Arão fez para o Senhor o bezerro de ouro e diz, amanhã é festa ao Senhor. E ao Senhor ali é Senhor com as 3 letras grandes, era Jeová mesmo. Era o Deus Criador, o Todo-Poderoso. Era festa a Ele na imagem do bezerro de ouro. Vocês ainda me amam, queridos? Será que estamos produzindo alguns bezerros de ouro nesse século na igreja? Será que Deus vai aceitar os nossos sacrifícios, se é que os nossos sacrifícios não são bezerros de ouro? Quando eu me confrontei com essa palavra aqui, irmãos, me deu temor. O que eu tenho oferecido ao Senhor? Eu não quero oferecer bezerro de ouro ao Senhor e dizer, é festa ao Senhor. Vamos comer e beber, alegrai, porque é festa ao Senhor. Moisés desceu, viu eles na luxúria, gente, sacrificando e fazendo orgias diante do bezerro de ouro. O povo se corrompeu. Agora esse mesmo povo, um dia Moisés quis levar eles numa experiência ao pé do monte, uma experiência genuína com Deus ao pé do monte. Moisés delimitou o monte e disse para o povo, vós ficais aqui, santificai-vos hoje, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, mas olha, vamos além. Eles foram ao pé do monte junto com Moisés. Moisés colocou o limite. Aí quando começou o som das buzinas, o clangor dos trovões, que Deus se manifestando é algo terrível, né, gente? Eu fico imaginando se Deus se manifestasse hoje, Alessandro e Ricardo, como Ele se manifestava no Velho Testamento. Ele se manifestou de uma forma tão linda e angelical através de Jesus Cristo, né? Para não provocar talvez esse temor na gente. Fale Jesus Cristo conosco e ouviremos, né?
Porque, em outras palavras, é isso. Deus teve que providenciar o sacrifício perfeito, a figura de homem que nem a gente, para falar conosco no mesmo nível que a gente. Porque se Deus fosse falar do jeito que Ele é, o Deus Todo-Poderoso, sobrenatural, que Moisés viu, era um som de buzina, um clangor e trovões e relâmpagos e a fumaça. O povo falou assim: Moisés, fale-te conosco e ouviremos, mas não fale o Senhor conosco não, porque morreremos. O povo que não quer ter um comprometimento com Deus, ele quer ouvir a voz de Deus através de pessoas, de coisas. Mas Deus está te convidando nessa nova aliança para você ter uma experiência com Ele. Não ficar naquilo que eu estou dizendo, mas vocês buscarem uma experiência com Ele. Que vocês possam dizer: não fale o pastor Vitor conosco não, fale o Senhor mesmo conosco, através do teu Espírito, Senhor, que nós ouviremos e seremos obedientes ao que o Senhor falar. Nós não temos ouvido o Senhor falar, irmãos. Eu já estou terminando. As pessoas não têm temor de Deus porque não conhecem a Deus e não conhecem o seu caráter. É um mal. Não conhecer a Deus e nem o caráter de Deus é um mal do cristianismo. Porque por não conhecer a Deus e nem o caráter de Deus é que se teve as cruzadas. As cruzadas mataram muita gente em nome de Jesus, dizendo que era para Deus, mas na verdade eles não conheciam a Deus e o caráter de Deus. Porque o Deus que se manifesta em Jesus é um Deus misericordioso. É um Deus que busca agregar, busca trazer para perto e não colocar para fora. Vocês estão entendendo? Deus nunca vai, irmãos, tolerar o jeito humano de adoração a Ele. Fala, Deus não tolera o jeito humano de adoração a Ele. Eu vou dizer algo para vocês: o jeito humano de adoração a Ele é bezerro de ouro. É bezerro de ouro. Não tem outro modo. Eu percebi que de uns anos para cá, quando eu comecei a ensinar mais veemente essas verdades, os meus convites para ir pregar nas igrejas diminuíram. As igrejas que me chamam é só aquelas que estão coadunadas com a minha visão. Vocês estão entendendo? Escuta, pagar para um cantor vir cantar aqui é bezerro de ouro, cara. Eu não vou produzir bezerros de ouro aqui não, como Jeroboão, né? Jeroboão produziu 2 em Samaria. Vocês não vão para Jerusalém não, porque está com medo de perder o povo. Se vocês forem adorar lá, vai perder a igreja, vai perder para a igreja de Jerusalém, né? Então eu coloco 2 bezerros de ouro aqui, vocês adorem aqui. Pagar, escuta, pagar para pregador vir pregar aqui, bezerro de ouro. Ei, onde está aquilo que Jesus ensinou? De graça recebeste, de graça dai. Eu não estou dizendo, irmãos, que se vem um pregador aqui, se eu trazer de fora, eu não tenho que colocar ele num bom hotel, que eu não tenho que dar uma boa oferta para ele, para abençoar. Não estou dizendo isso, a nossa igreja dá a possibilidade dela abençoar as pessoas, mas taxar preço para vir pregar e cantar aqui, bezerro de ouro, e eu não tenho parte com bezerro de ouro. As igrejas que sabem que eu prego isso não me chamam. Por quê? Ah, não, eu trago o artista aqui, ó. Eu trago o artista aqui, pago 20 mil para ele, naquele dia de arrecadação tem 40 mil, então pagou. Ei, gente, nós estamos vivendo um comércio, comercializando, mercadejando a palavra de Deus. Cadê as bocas proféticas nesse país? Então talvez eu morra como pastor e profeta com a igreja, poucos súditos me ouvindo aqui, mas pregando para vocês a verdade. Eu não cobro um tostão para a igreja nenhuma.
E se tem alguém aqui que cobra, vai ao altar de Deus e pergunta para ele se é correto cobrar. Ouve dele. Se eu sou homem de Deus, ele vai te falar se é correto você cobrar das igrejas. Aí cai naquilo que o pastor Edmilson falou. Chega lá o bonitão lá no céu, e aí tá eu lá, o pastor Vitor, do lado do bonitão. Aí o Jesus pergunta assim: ô Vitor, né, lá não sou pastor, né? Lá eu sou. Ninguém lá não tem pastor. Lá não tem apóstolo, lá não tem nada disso, lá é tudo irmão. Aí o Jesus, irmão mais velho, vai perguntar: ô Vitor, fulano aqui cantou lá na sua igreja? Não, Senhor. Mas por quê? Senhor, ele cobrava. Eu não tinha condição de pagar o que ele cobrava. Mas ele vai se virar para ele e falar assim: mas escuta, você cobrava e a igreja dele não tinha condição? Então se eu tivesse que salvar alguns na igreja dele através da sua música, através da sua pregação, deixou de ser salvo porque você cobrou? Eu estou conjecturando, não sei se vai ser assim, irmãos. Mas uma coisa eu sei: Deus não tem o culpado por inocente. Quando um filme passar das nossas vidas lá, eu quero que o filme que passe da minha vida, Jesus fala no final assim para mim: bendito, venha bendito do meu Pai para o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Sabe? Eu prego em muitos lugares, irmãos, que ainda me chamam, mas eu não cobro um tostão. Quer abençoar com a oferta? Eu recebo. E quantas vezes eu recebi a oferta e devolvi ela? Pastor, mas pelo amor de Deus, receba a oferta, né? Ruth fazia assim: pelo amor de Deus, pastor, receba a oferta, nós queremos ser abençoados. Tudo bem, eu recebo, glória a Deus, eu abençoo essa oferta em nome de Jesus. Agora eu devolvo, tá? Está abençoado, usa para a causa da igreja. Vocês estão entendendo? Nós não podemos produzir mais bezerro de ouro. A igreja está se conformando com os bezerros de ouro e está idolatrando os bezerros de ouro. Os anjos sim entendem a santidade de Deus. Os anjos entendem. Salmo 145, versículo 10 e 11, vocês não precisam abrir, está escrito: rende-te graças, todos os anjos, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. E eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder. Os anjos entendem a santidade de Deus. Agora, quando nós entendemos a santidade de Deus, Ruth, você vai descobrir que Ele é grande. Fala: Deus é grande. Deus é grande. Isaías, ao falar aos seus contemporâneos, em Isaías 40, versículo 12, ele faz uma pergunta a respeito de Deus a essas pessoas. E ele fala, a pergunta é assim: ei, escuta, quem mediu na concha das suas mãos as águas e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida de pó o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças? Quem fez isso? Quem fez isso, irmãos? Deus. Ei, o teu rei, aquele ao qual tu serves, ele está sentado sobre o globo da terra, e as nuvens são os estrados dos seus pés. E a Bíblia fala que ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Irmã Ivonete, quando a gente passa por tormenta e tempestades na nossa vida, tormentas e tempestades existenciais, entenda que Deus está caminhando por ela. Ele tem o seu caminho na tormenta e nas tempestades, a palavra de Deus diz. Porque Ele caminha ali, sabe por quê? Para te socorrer. Ele caminha ali porque Ele te ama. E que Ele vai te segurar pela tua mão no momento da dificuldade. Esse Deus grandão e que mora dentro de você através do Espírito Santo, Ele mediu na palma das suas mãos as águas do mar, pesou os outeiros em balança e os montes. O pó da terra, a terra inteira Ele mediu na sua mão. É pequeno esse Deus? O teu problema fica desse tamanho perto da grandeza dele, não fica não?
Deus quer restaurar a glória dele aqui na terra. Amém? Eu encerro contando uma historinha para vocês, verídica, de quando nós deixamos a glória de Deus ser restaurada na nossa vida e o verdadeiro temor do Senhor ser implantado no nosso coração. Eu fico imaginando, Lucas, uma dimensão espiritual na gente, irmãos, que o nosso caminhar aqui na terra fique igual do próprio Mestre. Eu fico imaginando o grau de santidade que o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, eles alcançaram. Pedro de uma tal forma que as pessoas eram colocadas na beira do caminho, para que ainda quando ele passasse, ainda que a sombra dele passasse, fossem curados. Olha o grau de comunhão, de santidade, de se parecer com o Mestre. Paulo alcançou uma dimensão que, se ele não podia estar numa cidade, a Bíblia fala que ele enviava os seus lenços e lençóis. E aí levavam os lenços e lençóis do apóstolo Paulo, e os endemoniados eram libertos e as pessoas eram curadas, porque a unção era impregnada na roupa dele. É sério isso, né, gente? Eu fico imaginando a dimensão que Deus quer que a igreja ande, pastor Edmilson, de glória e de temor a Deus, que a gente passando pela rua, as pessoas olhem para nós e comecem a chorar, porque elas não estão vendo nós, elas estão vendo o Senhor. Charles Finney, quantos já leram a história de Charles Finney aí? Charles Finney entrou uma vez numa boate, gente. Entrou na boate Ruth, Charles Finney, homem de Deus. Eu fico imaginando aquela sociedade vendo o doutor Charles Finney, porque ele era advogado, né? Arrumadinho lá, engomadinho, todo mundo sabendo que ele era homem de Deus, e ele entrando na boate. O que iam falar dele? Alguém vai vendo o pastor Vitor entrando numa boate da Augusta. Ih, olha lá o pastor, olha lá, olha o que ele está fazendo, ó. Olha lá, foi prostituir. Podia falar de filho e assim, não é não? Estou fazendo essa analogia porque não faço esse tipo de coisa e não tenho chamado para isso. Mas e se tivesse? Se Deus falasse assim, ó, vai lá no prostíbulo que eu quero salvar uma prostituta lá, entra lá. O que a sociedade ia pensar de mim? Mas Charles Finney, Deus mandou ele entrar na boate. Ele entrou na boate. A santidade, Deus entrou através dele na boate. Aí tá todo mundo dançando lá. Aquela dançação lá, boate. Aí uma moça foi tirar ele para dançar. Olha. Finney, por favor, venha dançar comigo. Não sei se trouxe para o meio do salão o homem de Deus, mas o Finney foi, olhando para ela, bem nos olhos dela, bem no fundo dos olhos dela, e era Deus olhando para ela. De repente ela começa a chorar, cair de joelho na presença ali dele, e começa a pedir: Finney, ore por mim, eu preciso desse Deus que você tem. E ali ele ensina o evangelho àquela mulher, ele resgata aquela mulher daquela boate, e aquela mulher foi transformada pelo poder de Deus. Ele não precisou falar nada, ele só entrou e foi tirado para dançar e ficou olhando para ela. Olha o temor de Deus na vida dele. Olha a unção de Deus impregnada através do temor de Deus. Olha a glória de Deus se manifestando porque ele temia a Deus. Aqui tem um homem também, eu vou encerrar contando dele, chama David Livingstone. Esse homem, ele foi missionário na África. E depois de muitos anos, acharam que David Livingstone estava morto. E mandaram uma expedição. E nessa expedição foi um homem chamado Stanley. Esse homem, olha só o que ele conta, é Stanley falando.
Stanley encontrou o famoso missionário David Livingstone no coração da África e disse, olha o que ele disse, o Stanley: fui à África levando o preconceito do maior ateu de Londres, mas quando eu vi aquele idoso solitário, perguntei a mim mesmo, qual seria a razão que o levaria a ficar aqui nesse fim de mundo? O que é que inspira esta vida? Por meses fiquei pensando nisso, e pensando muito nele, enquanto ele levantava a sua missão para a frente, comandado pela Bíblia, deixando para trás tudo para seguir a Cristo, vendo a sua piedade, sua gentileza, seu zelo, sua sinceridade, pouco a pouco, minha simpatia por ele foi aumentando, fui convertido por ele. Apesar de que ele nem tentou me mudar, não foi a pregação de Livingstone que me converteu, foi a vida de Livingstone. Será que a nossa vida pode ser assim para alguém, Aline? Será que a minha e a sua vida pode ser assim para alguém algum dia? Não foi a pregação do pastor Vitor, mas foi a postura dele, a vida dele. Eu fui pouco a pouco me convertendo, porque não foi a pregação dele, mas foi vendo a vida dele. Esse homem, David Livingstone, era o próprio Deus andando no meio daqueles africanos. Amém, gente? Quando ele morreu, prestes a morrer, ele disse assim: olha, o meu corpo volta para a Inglaterra. O meu corpo volta para a Inglaterra para ser sepultado junto aos meus. Mas o meu coração, tire-o e sepulte aqui na África, como uma semente. Forte isso, né? E foi feito assim. O corpo dele foi enterrado na Inglaterra, mas o seu coração ficou enterrado na África, como uma semente para as próximas gerações. O que amarra um homem desse à chamada dele? O temor ao Senhor. Ah, não é o amor a Deus não, pastor. O amor a Deus faz parte, mas o que amarra a mim aqui, esse pastor, na chamada que Deus me deu, não é o amor a Ele, porque o amor que eu tenho a Ele não é suficiente, viu? Aí você pode falar, mas eu amo. Pedro falou, eu te amo. Foi ou não foi? Qual é a dimensão do teu amor por Ele? Então o que me amarra à chamada de Deus é o temor. O que amarrou David Livingstone à chamada foi o temor. Temor a Deus. Tema a Deus e a tua casa será edificada. Tema a Deus e os teus planos serão estabelecidos, porque são os planos de Deus através da sua vida sendo estabelecido. Vamos colocar em pé, irmãos. Vocês foram abençoados? Foram mesmo? Olha, Ruth, vou dar para você aqui no seu grupo quarta-feira. Rumine isso daqui. Rumine isso aqui no grupo. Absorva mais coisa. Ensina o temor de Deus lá. Amém? Se tiver reunião dos jovens no próximo sábado, não sei, discipulado, ruminem também mais sobre o temor do Senhor, sobre o que foi falado hoje. Célula do Ednelson é quinta-feira, Ednelson. Temor do Senhor. Pega essa mensagem, ensina lá. Pai Santo, assim como recebi a tua palavra nessa madrugada, Pai, e pela manhã comecei a escrever ali no computador, Senhor, assim eu a entreguei ao teu povo, Pai. Se cometi algum exagero, me perdoa, Pai. E aquilo que
de certa forma não foi do teu Espírito, apague da mente dos meus irmãos, mas aquilo que foi a revelação do teu Espírito para essa igreja, confirma no coração deles, Pai. Pai, implanta o verdadeiro temor do Senhor no nosso coração, Pai. Queremos caminhar no temor do Senhor, queremos viver debaixo da comunhão e do temor do Senhor. Não queremos, meu Deus, produzir bezerros de ouro. Meu Deus, tenha misericórdia se temos oferecido para Ti bezerros de ouro. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Nos ajude a entender o princípio, Senhor, e a revelação da Tua palavra. Senhor, nós sabemos que é o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos sustenta. O Senhor é que sustenta essa irmã, esse irmão, é o Senhor que nos sustenta. Pai, confirma essa palavra na vida dos teus queridos e das tuas queridas essa noite, Pai. Meu Deus, leva-os em segurança agora de volta aos seus lares, Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada um deles, Senhor. Sopra, Senhor, o fôlego da tua vida, o fôlego bendito do Senhor. Meu Deus, sopra o fôlego bendito do Senhor. Senhor, na tempestade que se levanta, papai, seja aquela voz aplacando a fúria da tempestade. Oh, Rabaxes eleva devo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Rosana, o Espírito Santo do Senhor diz assim a ti, Rosana: as tempestades são pedagógicas, ou seja, elas trazem ensino. Parece que a tempestade tem vindo sobre a sua vida, mas o Senhor diz: eu tenho te ensinado no meio dessa tempestade, e eu sou aquela voz que vou dizer: aquieta-te, tempestade. Virá um tempo de bonança. Espírito Santo, toma essa igreja nas tuas mãos. Toma a vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor. Meu Deus, abençoa, Senhor. Implanta o verdadeiro temor do Senhor. O temor somente a Ti devido, Pai. Que possamos temer mais ao Senhor. Que possamos reverenciar mais ao Senhor. Que possamos amar mais ao Senhor. Que possamos, ó Deus, Senhor, dar um testemunho a respeito de Ti nas nossas vidas, assim como David Livingstone deu um testemunho ao Senhor Stanley. Meu Deus, e ele se converteu, meu Deus, pelo porte, pela conduta, sem que ele tentasse ensinar alguma coisa. Meu Deus, é esse poder que nós queremos, o poder de viver o Evangelho. Meu Deus, muitos têm ido nas igrejas buscarem o poder, acha que o poder está no grito, acha que o poder está no barulho, acha que o poder está nas manifestações dos dons, faz parte do poder, meu Deus, mas o poder está em viver na prática do Evangelho. Pai, nos dá esse poder de vivenciarmos o Evangelho na nossa casa, de vivenciar o Evangelho na nossa escola, de vivenciar o Evangelho no nosso trabalho, na faculdade, no meio da nossa família. Dai-nos o poder de evidenciar o Evangelho e de viver o Evangelho no meio daqueles, ó Deus, que são as criaturas do Senhor e que necessitam ser salvos, meu Deus. Implanta o verdadeiro temor do Senhor, para que haja estabilidade nos nossos tempos, seja um firme fundamento nas nossas vidas, conhecimento e sabedoria venha, a abundância de salvação, e o temor do Senhor, meu Deus, é a chave que nós vamos abrir esse tesouro tão precioso, Pai, que nós temos buscado como a prata, Senhor, e como tesouro escondido, estamos procurando buscar. Revela no Senhor o verdadeiro temor do Senhor e a sabedoria, Pai, para que possamos ser sábios na edificação da nossa casa, para que possamos ser sábios no tratamento com os nossos filhos e nossas filhas, para que possamos ser sábios, ó Deus, na administração do nosso lar, no nosso relacionamento conjugal. Meu Deus,
Cuida da nossa vida, Pai. Cuida dos teus filhos e das tuas filhinhas que vieram essa noite. Aqueles que não vieram, Pai, como a família do pastor Joel, Senhor, que estão enlutados. O seu Espírito console, Pai. Meu Deus, e todos aqueles, ó Deus, que por motivo de viagem não conseguiram chegar a tempo. Meu Deus, que eles possam ser abençoados também, Senhor, na prática da palavra. Meu Deus, agora que vamos embora para os nossos lares, leva-nos em segurança e em tranquilidade, e que o amor do Deus o Pai, a graça do Deus Filho e as divinas consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja de Jesus na terra e com